Alexandre o Grande é uma das figuras mais enigmáticas e poderosas da história antiga, cujo legado ecoa até hoje. Entre suas lendárias conquistas e batalhas, muitos artefatos de sua vida foram perdidos ao longo dos séculos. No entanto, um mistério em especial chama a atenção: a lendária túnica de Alexandre, um símbolo de poder e realeza. Mas qual seria o destino desse artefato tão emblemático? A história dessa túnica se entrelaça com os mitos e o simbolismo da antiguidade. Considerada uma peça sagrada e um símbolo do poder macedônico, a túnica era dita como imbuída de uma aura especial, supostamente conferindo autoridade divina a Alexandre. No entanto, com sua morte prematura, ela desapareceu, levantando especulações que atravessaram séculos. Por mais de 2000 anos, arqueólogos e historiadores tentaram rastrear esse artefato perdido. Seria possível que estivesse enterrado em algum lugar da Macedônia? Uma descoberta em Vergina trouxe uma nova esperança para resolver esse enigma. Vergina, antiga Aigai, foi a primeira capital do reino da Macedônia e local onde Alexandre passou parte de sua juventude. Foi em Vergina, em 1977, que o arqueólogo grego Manolis Andronicos fez uma descoberta impressionante. Ao escavar o túmulo de Filipe II, pai de Alexandre, Andronicos encontrou uma série de artefatos reais que transformaram o local em um marco arqueológico de valor incalculável. Entre esses itens, um fragmento de tecido chamou a atenção, levantando a suspeita de que pudesse estar ligado a Alexandre. A túnica encontrada no túmulo de Filipe II exibia características incomuns. A análise preliminar indicava uma fabricação sofisticada e bordados dignos de um rei. Esse fragmento, preservado durante séculos, pareceu reacender a teoria de que a túnica de Alexandre poderia de fato ter sido colocada ali, talvez como um símbolo de honra ao seu pai ou mesmo como um relicário da dinastia. Além da própria túnica, Vergina revelou um verdadeiro tesouro de joias e armas, incluindo peças de ouro, prata e bronze que remontavam ao século IV a.C. A complexidade desses artefatos sugere que a Macedônia, sob o domínio de Filipe e Alexandre, era um império muito mais sofisticado do que se imaginava. Essas descobertas reforçaram a ideia de que a túnica de Alexandre poderia estar entre esses tesouros. Mas como teria a túnica chegado ali junto aos restos de Filipe? Uma das hipóteses mais curiosas sugere que após a morte de Alexandre, sua mãe Olímpia desejou que ele estivesse simbolicamente presente ao lado do pai. Colocar a túnica ao lado do túmulo real poderia ter sido uma forma de unir ambos em espírito, algo comum nas tradições da época. Vergina, portanto, tornou-se um ponto central de investigação e, ao mesmo tempo, de mistério. A autenticidade dos artefatos levou a intensas análises. Para muitos arqueólogos, porém, as evidências ainda não são conclusivas. Seria realmente a túnica de Alexandre, ou apenas um símbolo de seu reinado representando o poder macedônico? Nos anos seguintes à descoberta, cientistas realizaram testes adicionais no fragmento de tecido. Exames de DNA em fios humanos presentes no túmulo e análise do material da túnica buscaram ligações diretas com a linhagem de Alexandre. Mas até agora, a resposta permanece evasiva, alimentando fascínio pelo que alguns chamam de o maior mistério arqueológico da Macedônia. O que torna Vergina tão especial é que, além dos achados materiais, o local exala uma aura de reverência. Ali entre as montanhas ressoam ecos de um passado glorioso e trágico. A visão do túmulo, rodeado por suas câmaras douradas e objetos funerários, transporta os visitantes ao coração da dinastia argeardiana e aos mistérios que cercam seus soberanos. A presença da túnica em Vergina, se comprovada, seria um achado revolucionário para o estudo da cultura helênica. Para os antigos gregos, o vestuário real era muito mais do que simples tecido. Carregava em si o peso das vitórias, dos deuses e dos próprios heróis. Alexandre, como uma figura quase divina, não vestiria nada menos que uma túnica digna de um semideus. A trajetória desse mistério histórico também passa por um aspecto espiritual. Muitos acreditavam que os artefatos dos reis macedônicos possuíam poderes espirituais. Ter a túnica em posse de um rei, especialmente um como Alexandre, era como carregar a essência da divindade. Seu desaparecimento, portanto, deixou uma lacuna na cultura da Macedônia. Para aqueles que defendem a autenticidade da túnica, a posição simbólica dela no túmulo de Filipe II, em Vergina, é suficiente para provar que Alexandre sempre desejou que seu legado permanecesse ligado ao de seu pai. A hipótese é de que, sabendo do destino incerto de seu império, ele teria desejado que sua túnica repousasse ao lado do primeiro rei que uniu a Macedônia. A continuação das pesquisas em Vergina segue com novas tecnologias. Especialistas em digitalização 3D e estudos têxteis tentam recuperar o máximo de informações sobre o fragmento da túnica. Isso incluiu até a possibilidade de recriar a peça original em um modelo virtual, permitindo que o mundo vislumbre o esplendor da túnica de Alexandre, mesmo que de forma digital. Mas a história da túnica não termina aí. A cada nova análise,
surgem teorias ainda mais instigantes sobre seu significado. Alguns sugerem que a túnica pode conter informações ocultas sobre a linhagem de Alexandre, como se fosse um mapa genético de sua dinastia. Outros acreditam que ela pode ser o elo perdido entre os deuses e os reis. O mistério em torno da túnica ganhou ainda mais força quando, em 2020, arqueólogos encontraram inscrições inéditas na Câmara de Vergina. Os textos faziam referência ao Grande Rei, uma possível alusão a Alexandre. Esse achado inesperado adicionou mais uma camada de intriga, levando muitos a questionar se ali, finalmente, repousava um dos últimos legados de Alexandre. A verdade, porém, é que o destino da túnica talvez nunca seja completamente conhecido. Ela se tornou um símbolo tanto do poder de Alexandre quanto do mistério que envolve sua vida e morte. E assim como o próprio Alexandre, ela parece estar destinada a viver na sombra dos mistérios da antiguidade. Vergina, portanto, permanece não apenas como um sítio arqueológico, mas como um lugar sagrado, onde o passado e o presente se encontram. Para os estudiosos da história antiga, a descoberta da túnica, se confirmada, representará a realização de um sonho de décadas. Hoje, Vergina é mais do que uma escavação, é um portal para o passado. E enquanto o fragmento da túnica repousa guardado em câmaras especiais, ele permanece como uma lembrança dos dias de glória de Alexandre e seu legado. A túnica perdida de Alexandre representa mais do que uma peça de vestuário, é um pedaço da história. Se um dia a túnica for confirmada como a de Alexandre, o mundo poderá finalmente conhecer um pouco mais do verdadeiro homem por trás do mito. Até lá, ela continua a ser um enigma envolto em mistério, deixando o mundo em suspense e aguardando por respostas que talvez nunca venham a ser reveladas. Obrigado por assistir. Se esse mistério fascinou você, compartilhe com quem também adora história, assim ajudamos mais pessoas a descobrirem essas curiosidades. E não perca os próximos vídeos. Até mais!